Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para dar uma atualizada nos principais acontecimentos desta segunda-feira, que já prenunciam coisas que irão acontecer de agora até o processo eleitoral em outubro. Muitas convenções partidárias já começaram e elas se prestam ali a escolherem seus candidatos aos diversos cargos eletivos aqui no nosso país. Mas tem uma criatura em especial que não conseguiu ninguém ainda para formar sua chapa. Me refiro ao senhor Flávio Bolsonaro. Por que será, hein, que as pessoas não estão querendo apostar o seu futuro político ao lado dessa criatura? Será por conta daquilo que a Polícia Federal já colocou lá atrás, que ele é um ladrão que cometeu peculato? Isso é a Polícia Federal que disse, e ele nunca conseguiu contestar isso. Portanto, ele sequer tem condição de processar alguém por conta dessas verdades. Aliás, vou mostrar para vocês o que aconteceu com uma pessoa que ele tentou processar por conta disso e qual foi o resultado. Você verá aqui no nosso portal. Isso mostra o grau de dificuldade que a criatura está vivenciando. Afinal de contas, quem é que quer apostar o seu futuro político ao lado de um cavalo manco político, né? O cavalo, quando está manco, está com um problema ali na perna, o que a gente vê sempre é um sacrifício do animalzinho, infelizmente, né? Mas o sacrifício do animal político aí será muito bom para a sociedade brasileira. Sacrifício no ponto de vista figurado, é óbvio, né? Agora, a criatura está preocupada também com o seu futuro físico, porque está dispensando, vejam só, a escolta, a segurança da Polícia Federal. Por que será em que ele não quer a Polícia Federal perto dele? Está apostando em outros tipos de segurança. Aliás, que tipos de segurança seriam esses, né? Bom, vou conversar com vocês sobre essas histórias aqui. Vamos mostrar o que está acontecendo aqui na base do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Como é que a coisa apodreceu de um jeito que, olha, nem mesmo pessoas próximas desse mundo perigoso do bolsonarismo estão querendo ficar com ele também. Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você venha aqui para o nosso portal, se intere aí com as coisas que estão acontecendo no Brasil através das nossas análises. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Sempre compartilhe os nossos vídeos se você gostar e dê seu joinha, seu comentário, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E sempre leia o primeiro comentário, porque no comentário, quando você for fazer o seu comentário ali, você vai ver ali links de uma jornada que nós começamos aqui no nosso Portal do José, junto com outros influenciadores que estão aqui nas redes progressistas, para a gente ter um enfrentamento concreto em muitas coisas que a gente critica do lado de cá. Mas lá dentro do Congresso, a coisa vai ficar muito mais interessante, né? Isso aqui vai ser fundamental, tá bom? Então, no primeiro link ali, e vamos embora. A gente começando aqui com uma notícia que ainda afunda mais ainda esse povo da extrema-direita, né? Genial Quest, 55% dos entrevistados acham que Lula ganhará eleição, 25% acham que será Flávio Bolsonaro. Essa opinião de que o Lula vai faturar essa eleição, deixa eu sair aqui um pouquinho da frente para vocês verem aqui o texto, né? Ela tá assim agora, né? 55% para Lula e 25% para Flávio Bolsonaro. Mas na pesquisa passada, que foi em abril, a mesma pergunta foi feita, o Flávio estava com 49% e o Lula, aliás, o Lula estava com 49% e o Flávio Bolsonaro estava com 32%. O Flávio caiu de 32% para 25% e o Lula subiu de 49% para 55%. Então, os analistas políticos e as pesquisas qualitativas vão mostrando que o Flávio Bolsonaro está numa condição muito ruim, muito tenebrosa. O jornal Estado de São Paulo hoje publicou um editorial que eu comentei com vocês no nosso encontro anterior, dizendo: uma chance de ouro para a direita. Diante das dificuldades de Flávio nas pesquisas, abre-se nova oportunidade para que a direita se afaste dos Bolsonaros e articule uma alternativa real a Lula, antes que seja tarde. Então, enfim. Eu não sei por que esse pessoal reclama tanto do Lula, né? O Lula é um democrata, está permitindo que no nosso país tenha uma estabilidade jurídica, uma estabilidade democrática. Esse pessoal da Faria Lima está ganhando grana. Enfim, o Lula não reverteu nenhum monstro para essas criaturas, né? Embora nós tenhamos aqui a missão de o tempo todo cobrar que algumas coisas que foram feitas no Brasil, elas sejam revertidas, né? Aliás, alguns contratos aí vão permitir no próximo governo Lula que sejam revertidas. Ele não está querendo criar grandes confusões agora no aspecto jurídico, mas superada essa fase,
eu acho que a gente vai ter que cobrar aqui que algumas coisas como a Eletrobras, por exemplo, sejam revertidas. A entrega da BR Distribuidora também seja revertida. E outras coisas também. Tem muita coisa que dá para fazer no próximo mandato do presidente Lula. Juíza nega pedido de Flávio Bolsonaro para indenização de 61 mil reais. Que coisa foi essa, hein? Vou colocar aqui a matéria aqui do Metrópolis, que é mais resumidinha, e explica pra gente. Vamos lá. Negou o pedido de indenização feito pelo senador Flávio Bolsonaro contra o dono de uma página nas redes sociais após postagens consideradas ofensivas por ele. Mas o caso ainda está longe do fim. A juíza Gabriela Jardon, da Sexta Vara Civil de Brasília, rejeitou o pedido para condenar o responsável pelo perfil a pagar 61 mil reais por dano morais ao senador. Flávio Bolsonaro entrou com a ação depois de ser chamado de criminoso, lavador de dinheiro, miliciano e ladrão em uma publicação nas redes sociais. Na decisão mais recente, a magistrada afirmou que não há indícios de que o autor da postagem tenha inventado informações falsas. Segundo ela, o conteúdo foi baseado em notícias já divulgadas em manifestações de opinião de caráter político. A juíza também destacou que Flávio Bolsonaro é uma figura pública, filho de um ex-presidente da República e pré-candidato à presidência, fatores que ampliam o espaço para críticas e debates de interesse público. Antes dessa sentença, a mesma juíza havia negado o pedido para retirar a publicação do ar. A defesa do senador recorreu e conseguiu uma decisão favorável no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que determinou a remoção da postagem enquanto o mérito do processo continua sendo analisado. Agora, com a rejeição do pedido de indenização em primeira instância, a defesa de Flávio Bolsonaro informou que vai recorrer novamente. Olha, vai recorrer, mas são fatos. Vai dizer o quê? Vai mandar até a fogo no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que apontou na sua denúncia que Flávio Bolsonaro é um peculatário, e isso, no português claro, é um ladrão. Mostrei para vocês a matéria da Rede Globo de televisão aqui, da época. Não dá para contestar. A única forma do Flávio Bolsonaro contestar é dizer que essas informações são mentirosas, que ele não recebeu 1.512 depósitos em dinheiro, que isso tudo foi invenção. Ou, se recebeu, mostrar qual foi a origem desse dinheiro. Por que tinha tanta gente depositando em dinheiro vivo, no caixa eletrônico, dinheirinho para sua lojinha de chocolates? Uma coisa inusitada que em nenhum lugar do mundo a gente vê. Então, enquanto ele não mostrar isso, enquanto ele não comprovar isso, seria muito fácil, né, gente? Seria fácil se fosse uma explicação de alguém honesto. Mas alguém que está envolvido com um mafioso como o senhor Vorcaro, pedindo grana para o senhor Vorcaro, uma grana que foi roubada do povo carioca e de várias partes do Brasil também, como é que essa figura tem algum tipo de autoridade? Ele que é um mentiroso, que disse que não tinha relação com a criatura e depois aparece com a criatura. Gente, não é por outra razão que as coisas estão se dando da seguinte forma aqui no Rio de Janeiro. O noticiário fica no local, mas ele deveria ser nacional, né? Porque diz respeito às articulações políticas do senhor Flávio Bolsonaro. Deixa eu ver se pega aqui, ó, que acho que vai dar para vocês verem. E na fotografia aqui, tem várias criaturas, né? E as criaturas caíram em desgraça. Vice de Ruas desiste em novo baque do PL do Rio. Quem é o Ruas? Ruas é o candidato do Flávio Bolsonaro, com a aliança de Flávio Bolsonaro, defendendo o Flávio Bolsonaro para a presidência da República, que está vazando água também. A chapa está toda esculhambada. O candidato inicial ao Senado é o senhor Cláudio Castro, que vai terminar na cadeia. Isso é o que todo mundo está dizendo aqui no campo da política aqui no Brasil. Do lado do senhor Cláudio Castro, é o senhor Márcio Canella, que foi preso e está com tornozeleira eletrônica. Agora, como é que ele iria disputar a eleição com tornozeleira eletrônica? E agora, do outro lado aqui, ó, lá na ponta, está o cidadão que desembarcou dessa nau, né? Saiu fora aqui, ó. O senhor Rogério Lisboa, ex-prefeito de Nova Iguaçu, que havia sido indicado como vice de Ruas, mas deixou o posto enquanto o PP indica neutralidade no Estado. Então, os que eram de aliança estão dizendo, olha, não estamos mais com você não, hein? Está complicado ficar com o senhor Flávio Bolsonaro. Aliados ficam em alerta com decisão de Flávio Bolsonaro de rejeitar a escolta da Polícia Federal. Isso não é a faculdade do candidato. A Polícia Federal tem o dever de proteger todos os pré-candidatos à presidência da República. Agora, por que será que o senhor Flávio Bolsonaro está querendo distância da Polícia Federal? Está com medo ao ver os camburões da Polícia Federal, os camburões resolverem
dar uma caroninha dele para uma sede da Polícia Federal mais próxima, quem não deve não teme, né? A criatura está tremendo de medo aí por várias razões. E aí é o seguinte, como a picaretagem do criminoso político não tem fim, ele postou aqui um vídeo aqui orando, né? Olhe para Cristo, né? E coloca isso aqui, com fundinho musical, ele com os olhos fechados, compenetrados, né? Gente, mas será que tem algum evangélico que acredita nesse vigarista político barra religioso? O cara que nunca foi a uma igreja evangélica durante 8 anos que ele estava no exercício do Senado. Nunca fez ali uma congregação, né? Nunca congregou com seus irmãos. Não dá dízimo para a igreja nenhuma, não tem nenhuma atividade religiosa que ele participe. Então, o que o picareta está se ajoelhando agora? É para enganar a trouxa, né? Fazendo carinha a carinha de uma pessoa que está espiritualmente conectada com o ser superior, né? Mas só acredita quem é muito ingênuo, quem é muito trouxa, ou quem já é mau caráter de natureza e está querendo se unir a esse mau caráter também político barra religioso. E aí não adianta querer processar também, né? Porque estou mostrando aqui fatos, né? E aí o seguinte, lançamento do Plano Brasil por Elas. Já falei com vocês sobre isso. Gente, é um negócio tão absurdo. A criatura vir a público dizer que vai articular celulares, internet de graça para as pessoas que precisam, e que isso seria na base de 70 milhões de mulheres. Alguém que fala um negócio desse pode ser levado a sério? Então tem gente que acredita, né? O cara, enfim. E aí vem mais um apoio de mulher que ele está querendo, mas está complicado. A primeira mulher, que eu já comentei aqui com vocês, a senhora Daniela Marques, fica dizendo que as famílias estão se endividando, pega dinheiro consignado, mas ela patrocinou a maior patifaria, enquanto ela estava à frente da Caixa Econômica Federal, fornecendo dinheiro na véspera eleitoral para as pessoas que estão no Bolsa Família, para pegarem uma grana, votarem no Bolsonaro, porque o propósito era esse, e depois ficarem encalacradas, receberem menos dinheiro do Bolsa Família. Gente, um negócio tão escandaloso. Foram mais de 3 milhões de famílias que caíram nessa história. Pegaram um dinheirinho, mas depois ficaram encalacradas mais à frente. E aí o Flávio Bolsonaro está colocando quem para dar uma ajuda? Denunciada nas rachadinhas, mulher de Flávio abandona perfil discreto e ganha protagonismo em busca de voto feminino. Olha, senhora, a senhora desempenhou um papel nessa bandidagem que o Ministério Público apontou para o seu marido, né? Porque a senhora não meteu a mão na sua bolsa para pagar plano de saúde. A senhora não meteu a mão na sua bolsa para pagar escolas das filhas, as suas despesas pessoais. Não saiu um centavinho da bolsa da senhora e não saiu também do seu marido. Então foi a providência divina que fez esse pagamento. Obviamente não, porque a providência divina aí tem o nome de Queiroz, né? Fabrício Queiroz, que pegava dinheiro ali dos funcionários do gabinete do seu marido para pagar as suas contas pessoais. A senhora que gosta muito de ir para Disney, para rodeios, né? Com fotos aí que a gente vê, tanto a senhora quanto a esposa do Bananinha. Parece que as senhoras gostam muito do vil metal, né? Gostam de relações com políticos vigaristas e também gostam muito de dinheiro. Então não sei se a senhora vai poder ajudar alguma coisa. A senhora também vai se apresentar como evangélica agora? Vai fazer discursos, vai imitar a Michele, vai falar em línguas também? Aliás, a senhora precisa aprender a falar em línguas, né? Para poder tentar enganar aqueles que ainda não foram enganados. E aí, falando em enganação, o único motivo que pode fazer Malafaia abandonar Flávio Bolsonaro na eleição, já falei com vocês, o Malafaia disse que se encontrar alguma coisa de corrupção no Flávio Bolsonaro que ele abandona. Mas que coisa, hein? O senhor precisa dizer, né, senhor Malafaia, por que o senhor colocou o seu irmão, o senhor Samuel Malafaia, nessa chapa aí? Aqui no Rio de Janeiro, né? A chapa que a maior parte já está com problema com a polícia. O senhor quer colocar o seu irmão também nessa furada? Então é complicado, né? Ou o senhor não sabe, o senhor não está lendo os noticiários aqui no Rio de Janeiro, o senhor não está vendo que o candidato a Senado número 1 deve ir para a cadeia, o número 2 já está com tornozeleira eletrônica, o número 3 agora ninguém sabe quem é, enfim, e o senhor está colocando o seu irmão junto com ele. Então, olha, está complicada a situação, né? Então vamos acompanhar o que está acontecendo com essa turma aí, porque as convenções partidárias vão revelar coisas interessantíssimas daqui para lá. E para fechar,
Trump tenta transformar a celebração espanhola em momento de protagonismo político. Isso aí está dando na pinta em todo canto, né? O Trump com essa coisa patética de querer tirar proveito na vitória dos espanhóis, né? E foi meio que os espanhóis ficaram só, tipo, o que essa figura repugnante está fazendo aqui? E só comemoraram mesmo quando ele foi colocado de lado, né? Então são as coisas desse mundo aí. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Olha, mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão apoiando aqui a nossa vaquinha. Nós estamos crescendo bastante, tá? Nós já somos mais de 4.700 pessoas aqui, terceira posição geral no Brasil, tá bom? Muito obrigado e vamos seguir em frente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!